Com a saída de Scott Dixon da Ganassi, vamos dar uma olhada em como fica a Silly Season da Indy para a próxima temporada. Quem vai para qual equipe, quem está acabando o contrato, tudo isso nesse vídeo. Olá amigos, fãs da IndyCar, eu sou o Luan e esse é o Indy no Café com o Luan. Se você está chegando agora, deixa o seu like, se inscreva no canal. Tem vídeo toda semana sobre notícias e comentários na nossa queridíssima IndyCar Fórmula Indy. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma análise que foi feita aí por alguns entusiastas da Indy, mostrando um pouco da situação das equipes e pilotos para a próxima temporada. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo a fonte desse material que foi elaborado, e eu não vou pegar ele na íntegra, eu vou na verdade levar em consideração essas legendas que aqui estão, que explicam para nós quais pilotos estão confirmados para a temporada 2027, quais os pilotos estão na expectativa de uma confirmação, quais são os pilotos que ainda tá uma situação meio cabulosa, não sabe se fica, não sabe se vai, quem são os pilotos especulados para essa vaga e aqueles que definitivamente não ficarão na vaga, né? E que aí podem ser substituídos, né? Então é isso que a gente vai analisar assim de modo geral, ok? Então vocês estão vendo aí na tela, né? Tô com a lista aí. Vamos lá, vamos começar então com as equipes que usam motores Honda, tá? Depois a gente vai para as equipes da Chevrolet. Então, e outra, tem uma coisa que se vocês perceberem, tem uma espécie de engrenagem ali, é a aliança técnica que as equipes têm. No caso, a Andretti com a Dale Coyne, a Foyt com a Penske, a Ganassi com a Marchand, né? Esses sistemas aqui. Então, vamos lá. Primeiro vamos começar pela Andretti. Tá? A Andretti, ela tem dois pilotos confirmados para o ano que vem. Will Power tem contrato para o ano que vem e Kyle Kirkwood também tem contrato para o ano que vem. São pilotos que eu até não imaginava que ia sair. O Will Power mal chegou, né? E o Kirkwood também é muito querido dentro da equipe, então não ia sair mesmo. É um bom piloto também. Achei que faria frente ao Palou, mas perdeu terreno também nessa temporada. Agora, a situação está meio nebulosa para o Marcus Ericsson, que é o piloto do carro 28. O Ericsson, ele veio da Ganassi com a esperança de ser um grande piloto, de fazer grandes corridas, venceu 500 milhas de Indianápolis, teve muitos pódios pela Ganassi quando chegou na Indy, porém na Andretti não engrenou. Teve péssimos resultados e agora ele está sentindo peso por causa do Dennis Hauger, que é um piloto Andretti, mas que está emprestado para Dale Coyne. Então, o Ericsson se sente pressionado porque ele sabe que ele pode perder essa vaga para o menino Dennis Hauger. Depois eu vou falar do caso do Hauger também, mas especula-se alguns pilotos no lugar do Marcus Ericsson para a próxima temporada. Então, o Ericsson pode renovar para mais um ano, né, obviamente. O Dennis Hauger, que atualmente é piloto da Dale Coyne, né? Corre pelo número 19. O Felix Rosenqvist tem uma proposta que a Andretti fez ao Rosenqvist, uma boa proposta inclusive. Então pode ser que o Rosenqvist migre para a Andretti ou volte para a McLaren, né? O Christian Lundgaard aparece como uma opção, por quê? Porque provavelmente o Dixon vai entrar na vaga do Lundgaard, tá? Ou se o Felix Rosenqvist for para a McLaren, se os dois forem, o Lundgaard vai ter que sair. E aí, talvez para ele seja uma boa para a Andretti levar um piloto desse calibre. Lembrando que se o Lundgaard sair da McLaren mesmo, a Andretti vai ter concorrência, porque a Ganassi também vai querer contar com o Lundgaard, porque é um piloto jovem, muito bom e muito promissor na categoria. Tá? E também diz assim numa volta do Colton Herta, mas eu acho que o Herta... talvez ele até consiga a vaga na Cadillac no ano que vem. Isso se o Valtteri Bottas não melhorar o desempenho. Talvez o Sérgio Pérez também não fique na Cadillac, embora parece que eles têm um contrato, mas tem muitas equipes. Eu vi que a Alpine está indo atrás do Pérez e outras equipes também. Então talvez o Herta o ano que vem vá mesmo para a Fórmula 1, ok? Então é isso sobre a Andretti. A Dale Coyne, que é uma das equipes que vira e mexe, traz pilotos pagantes para poder fechar as contas,
ela não tem confirmado para a próxima temporada o Grosjean e o Dennis Hauger. Especula-se que venha talvez o George Pearson, que é da Indy Next, piloto da Indy Next, que pode subir para Delcoin, ou manter o Dennis Hauger também, né? Dá para manter o Dennis Hauger na equipe, tá? E o Grosjean, eu não sei, na minha opinião, acho que não sai nenhum dos dois. Eu acho que o Grosjean fica e o Hauger também. Mas alguns nomes começam a ser especulados até porque não tem nada fechado para esses dois, tá? Aqui dizem que eles também nem fiquem, mas não sei. Talvez eles fiquem, tá? Mas se não ficarem, sugere-se então o Josh Pearson, da Indy Next, e surgiu recentemente o nome de Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda foi sondado porque, lembra, Delcoin, né, usa motor Honda. O Tsunoda, a princípio na Fórmula 1, não tem assento para ele. Especula-se talvez o Tsunoda na Haas, no lugar do Esteban Ocon, mas até agora não tem nada confirmado. Inclusive, a imprensa europeia crava que a vaga da Haas está entre o Yuki Tsunoda e o Rafa Câmara, que está na Fórmula 2 e é piloto Ferrari, mas dizem que uma outra opção poderia migrar para a Indy, pilotando o carro 19 da Delcoin. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas, na minha visão, eu acho que fica os dois, tá? Tanto o Hauger quanto... Principalmente se o Ericsson sair. Porque eu acho que se o Ericsson sair, eu acho que ou vem o Rosenqvist ou vem o Lungar. Se não vier nenhum dos dois, o Hauger pode ser promovido. Vamos agora de Chip Ganassi, que agora perde o Dixon, né? E aí, pro lugar do Scott Dixon, nós temos algumas questões. Porque o Kevin Simpson e o Alex Palou, tudo certo, renovados, vão continuar. O Palou, inclusive, tem contrato ainda, acho que mais 3 ou 4 anos. O Kevin Simpson é aquele contrato 1+1, né? Fica um ano, renova o outro, e assim por diante. Pro carro 9 da Ganassi, nós temos o Lunga, que é uma boa opção, né? Caso ele saia da McLaren. O Marcus Armstrong, que é piloto Ganassi, mas está emprestado na Marchenk. Vamos lembrar que a Ganassi chegou a ter 5 carros, e aí ela reduziu para 3, e para não perder o Armstrong, ela empresta o Armstrong para a Marchenk, já que ambos têm parceria. E um outro piloto que se especula dentro do paddock é Luke Browning. Luke Browning, para quem não sabe, ele é piloto da Williams na Fórmula 1. Ele foi patrocinado pela Williams, ele foi da academia da Williams durante muitos anos, tanto nas categorias de base. Se eu não me engano, ele é reserva da equipe na Fórmula 1 e atualmente ele pilota na Super Fórmula japonesa. E é o nome que vira e mexe e gira no paddock. Então pode ser que Luke Browning acaba sendo uma opção aí para Ganassi. Vamos lembrar que o Chip Ganassi gosta dessas coisas, né? Ele trouxe o Marcus Ericsson, ele trouxe o próprio Palou, na verdade o Palou entrou pela Delcoin, né? Enfim, mas ele faz essas coisas aí. Então vamos ver quem que vai entrar no lugar do Dixon aí na poderosíssima Chip Ganassi. A Marchenk já tem uma saída, que é o Felix Rosenqvist. O Rosenqvist não fica, tá? Diferente desses aqui que estão cravando que não vão ficar, embora seja em vermelho, mas aqui é certo, o Rosenqvist já anunciou que está fora da Marchenk, vai buscar voos altos, né? E aqui tem uma lista de pilotos que podem pintar nessa equipe na próxima temporada. Para o carro 60, especula-se Rinus VeeKay, um baita piloto. O que ele fez, o que ele tá fazendo esse ano na Juncos é digno de Oscar, tá? É digno de Oscar. O que o cara tá fazendo lá na Juncos Hollinger, olha, meu amigo, o VeeKay merece sim uma vaga numa equipe um pouco melhor. Especula-se o Caio Collet, que tem contrato, pelo menos esse ano, contrato com a Foyt, mas é um nome por conta do Hélio Castro Neves, então o Elinho estaria costurando aí essa negociação. Tem o Lungar, que eu acho que só se não tiver nenhuma opção mesmo pro Lungar, né, mas é especulado também na Marchenk. O próprio Marcus Ericsson, que eu acho que faz um pouco mais de sentido, já que o Ericsson caiu muito de produção. Então, se nenhuma equipe quiser o Ericsson, eu acho que a Marchenk é uma boa opção. O Dennis Hauger acaba sendo uma opção caso ele não fique na Delcoin e não tenha vaga para ele na Andretti. Nikita Johnson, que é um piloto da Indy Next também. E o Sebastian Montoya, filho do Juan Pablo Montoya, que atualmente está na Fórmula 2. E a gente já viu aí o
o Montoya, né, o Juan Pablo Montoya no paddock aí da Indy, conversando com um com o outro, chegou até a conversar com a Chip Ganassi também. Então, talvez a gente encontre aí Sebastian Montoya também no grid da Indy no futuro. Porque eu não sei se aquele menino vai ter vaga na Fórmula 1 não, mas enfim. E aí a outra vaga do Marcus Armstrong, a princípio só falta confirmar, mas é aquilo. Talvez o Marcus Armstrong volte pra Ganassi. Não sabemos ainda, tá? Mas se ele sair, tem várias opções aí pra Marchenk, tá? Na Rahal, Graham, Rahal e Foster continuam tranquilos, tem contrato para a próxima temporada. Quem vai mandar o Rahal embora? É praticamente dono da equipe, né? Não tem nem o que fazer, né? Agora, o Mick Schumacher é uma incógnita. Ele tem contrato, né? Tá esperando renovar, mas enfim. O desempenho do Mick tá bem abaixo do esperado. A gente sabia que seria uma temporada difícil. A gente sabe que seria uma temporada muito difícil, mas essa falta de adaptação tem deixado a Rahal um pouco incomodada. O Mick, na verdade, ele veio para a Indy assim, com status de estrela. Tanto que, quando ele começou a fazer os testes e iniciou o namoro na Indy, a imprensa toda ficou assim, entusiasmada com a chegada dele. Principalmente porque ele carrega o sobrenome do lendário Michael Schumacher, né? Que fez muito na Fórmula 1 pela Ferrari. Mas o Mick ainda não é certo de que vai ficar. Enfim, vamos ver como é que vai se dar aí esses próximos passos. Agora vamos fazer para as equipes da Chevrolet. Começar pela AJ Foyt. Não há uma definição sobre o futuro do Collet. Tem muitas equipes sondando ele. Das equipes que eu estava mapeando, nós temos a Rahal sondando ele justamente para a vaga do Mick Schumacher, e também temos uma sondada aí, como eu falei anteriormente, da Marchenk, muito por conta do Hélio Castro Neves, que é sócio da Marchenk, e já falou publicamente que veio conversando com o Caio, e ele vê um futuro muito grande, né, do Caio na categoria. Então pode ser que ele chegue para... Talvez ele saia, né, para a equipe, vamos ver. Mas talvez fique na Foyt, né? A Foyt também tem esse ponto no contrato. Aí começa os pagantes, né? Porque assim, o Caio, ele é um baita no piloto. Claro, eu se não me engano, acho que ele é pagante, né? Ele é pagante, mas tem talento assim nato, né? A gente sabe muito bem disso. Agora vem Nolan Siegel. Porque tá confirmado ele não fica na McLaren, né? Esse é fato. O próprio Tony já falou. Nolan Siegel só vai chegar por causa do dinheiro. Stingray Robb, nossa senhora. Esse cara também eu vou te contar, viu? Aí vem Joshua Pearson, também, da Indy Next. E Sebastian Montoya, tá? São aí os especulados. Uma coisa que a imprensa tá trazendo, e que eu não sei se é verdade, mas é a saída, pelas informações que eu andei lendo, é uma possível saída do Santino Ferrucci da Foyt. E aí já dizem aí alguns que o Ferrucci estaria de saída da Foyt também. E aí alguns nomes também são especulados, né? Do próprio Marcus Ericsson, do Rinus Viking, do Conor Daly, pilotaço. Conor Daly, que eu não sei por que ficou sem vaga, porque a Juncos preferiu muito mais o Stingray Robb do que o Conor Daly, muito pela questão do dinheiro, né? E aqui o Rowe, que é o piloto da Indy Next também, é Miles Rowe, faz um trabalho muito bacana lá na Indy Next, é um garoto muito talentoso e que pode subir também para AJ Foyt. Mas enfim, eu não sei. Vamos ver as próximas definições. A Penske mantém o seu trio, Neil Garden, McLaughlin e David Malukas. David Malukas fazendo um bom trabalho. O Neil Garden era aquela fica, não fica, mas tá praticamente certo que ele vai ficar para a próxima temporada, tá? McLaughlin também, tudo certo aqui. Na McLaren, o que nós temos? Pato confirmadíssimo, a gente sabe que não sai. Scott Dixon estaria chegando, falta só confirmar, mas tudo se encaminha para uma contratação. Então, pelo visto, o Dixon vai mesmo para a McLaren, segundo as últimas informações, só falta confirmar. E aí, não se sabe se ele fica no carro 6 ou no carro 7, porque não sabe se ele substitui o Lungar ou o Siegel, né? Enfim. E aí, a outra definição é que provavelmente, né, como a gente já havia comentado, o Siegel não fica, o Nolan Siegel não vai ficar. E aí temos várias opções, né? Porque como a McLaren, ela tem operações fora da Indy, um dos que estão na lista é justamente Leonardo Fornaroli. O Leonardo Fornaroli é piloto de desenvolvimento da McLaren,
né? E foi piloto da Fórmula 2, ele foi campeão da Fórmula 2, né, se eu não me engano, acho que foi campeão da Fórmula 2, e ele é piloto McLaren, então ele também é uma opção para essa equipe. Inclusive, parece que Tony Kanaan disse que ele vai testar esse carro da Indy no final da temporada, vamos aguardar. O Marcus Armstrong acaba sendo o nome, mas eu acho muito difícil ele ir para McLaren, embora seja um bom piloto. E aí talvez o Lungar fique, ou talvez venha o Rosenqvist, que é o nome mais forte para ocupar essa vaga. Então, se o Rosenqvist não for para Andretti, ele vai para McLaren. E aí o Lungar realmente perde essa vaga. Ou o Luke Browning, que também está sendo especulado no paddock, né? Como eu falei ali para Chip Ganassi, também especulado na McLaren. A Ed Carpenter já anunciou a renovação do Rasmussen, né? Christian Rasmussen continua. O Alexander Rossi ainda não sentaram para conversar, mas eu acredito que aqui renova também. Eu não vejo o Rossi em outra equipe e também não vejo o Rossi fora da categoria. Eu acredito que a Carpenter mantenha o Rossi. E por fim, talvez aqui uma grande mudança vai ser o nome, né? Porque o Ricardo Runkus está saindo da sociedade junto com o... Esqueci agora o nome dele, é alguma coisa Hollinger, não dá para decorar tudo. Mas parece que a equipe vai até mudar de nome, né? Ou talvez se fundir com a Dream Rainbow, que é uma equipe que só faz as 500 milhas. Para a próxima temporada, está praticamente certo que o Ray Robb não continua, tá? Parece que essa vaga 77, o carro 77, não vai ser ocupado pelo Ray Robb. Há uma pressão para que Conor Daly volte para a equipe, talvez no carro 77. Mas existem vários outros pilotos. Kyle Wilot, que já correu pela Runkus e estava naquela temporada com a Prema que faliu, pode ser uma opção. O Linus Lundqvist, que foi piloto da Ganassi, inclusive foi o piloto novato da temporada 2024, se eu não me engano, 2025, 24, 25, uma das duas. E aí é especulado para voltar à categoria pela Runkus. O Nolan Siegel, que fez uma ou duas corridas pela Runkus também na época. Marcus Armstrong, o próprio Conor Daly, Josh Pearson, o próprio Marcus Ericsson. Então, talvez o Ray Robb não fique, mesmo trazendo ali um caminhão de dinheiro, tá? E aí, o que você acha aqui dessa movimentação da Indy? Quem fica, quem sai, quem chega, quem não chega? Deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua participação e audiência aqui no Indy do Café com o Luan. Deixa o like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!